profecias desde o primeiro capítulo até chegarmos no capítulo 6 foram direcionadas pelo próprio Deus. Quem é Isaías? Segundo a tradição judaica, pelos rabinos, Isaías ele era primo de Osias. Segundo alguns estudiosos que não são judeus, não querem afirmar essa posição. Agora, quem somos nós para discutir uma tradição judaica? Fica complexo, né? Se a gente entrar no Talmud, né? Tanto no Talmud judeu como no Talmud não judeu, vamos descobrir algumas histórias. Mas Isaías, ele era realmente parente do rei Uzias. E o que nós observamos por ser parente, ele era um profeta. Porém, um profeta palaciano, ou um profeta que morava no palácio, junto do seu parente. O que me chama a atenção é que Deus usava ele, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, logo vamos chegar no capítulo 6, quando Deus usou Isaías, foi ai da mente. Não foi algo trazido pelo próprio Isaías, foi algo trazido pelo próprio profeta. Mas há momentos que vai ter o ai de mim. Era ai das nações, ai disso, ai daquilo, e Deus está usando para falar os ais. Mas vai chegar um momento que ele falar ai de mim. Porque o que nós podemos entender, que Isaías estava apoiado no seu tempo, o seu rei da época. E é interessante que quando nós nos apoiamos em alguém, ficamos acomodados. Nós vamos observar um profeta que profetizava, mas estava acomodado, porque justamente alguém da sua parentela era rei. E rei era um concomitante. O que me chama a atenção na história dos profetas em geral, que todos os profetas padeceram perseguição. Seja Jeremias, seja Elias, seja Eliseu, seja Daniel e seja Isaías. Todos os profetas padeceram perseguição pelo seu próprio povo. É interessante. A sua própria nação, a sua própria tribo, a sua própria gente perseguia. Deus usava para falar. Nós vamos ver um sacerdote que é profeta, e outro também, mas vamos pegar esse, Ezequiel. Deus não instruiu o ministério sacerdotal de Ezequiel. Há quem pregue isso e não está na Bíblia. Quando você pega a tradução atualizada, ele bem declarado: o sacerdote Ezequiel, filho de Búzi. Quando você prega com vida, você fica meio confuso. Então Deus não excluiu o sacerdócio. Embora que em meio à época ele não podia exercer o ministério sacerdotal, porque eles estavam em atividade. Mas Deus vai usar. E ao Deus usar, Deus vai usar para profetizar para sacerdote e para o povo. Porque a nação estava apostatada. E a mesma coisa vai acontecer na história do profeta Isaías. Até um certo ponto, Isaías era um profeta que profetizou, mas estava escorado no seu parente. Estava escorado no rei Uzias. Nós sabemos que Deus usou Uzias até um certo tempo. Até um certo tempo Deus usou. Os irmãos sabem que muitas vezes, quando nos achamos poderosos, que existem pessoas poderosas, não podemos excluir, e não vigiamos, vai entrar o mesmo espírito que entrou na vida do rei.
Jeoash, tem um outro nome dado a Uzias. Mas vamos observar acerca da história de Uzias, no capítulo de número, vai entender, no ano em que morreu o rei Uzias, capítulo de número 26, e o versículo 14, para entendermos o ano em que morreu o rei Uzias. Diz assim: Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, está lá em 2 Crônica 25 e 14. Arcos, atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém houve máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa do sacerdote. Os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel, e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar incenso, irritou-se e indignou-se contra o sacerdote, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Vamos parar por aqui para vocês vão entender acerca da história de Uzias. O que fez Uzias realmente ter a sua queda foi justamente o orgulho. A coisa que eu fico com medo é fama. Os irmãos podem observar que todos os pregadores que criam fama um dia caem. Fama nos deixa grande, cheio de orgulho. Nós achamos que somos o cara. Embora eu já use um ensinamento acerca do cara, isso é uma representação do próprio Satanás. O cara, como falou, o cara sou eu. Esse cara, muitas vezes, não podemos falar que você é o cara. É uma mensagem por detrás para mencionar o adversário da nossa alma. Verdade. Então, muitas vezes nós achamos um cara, porque achamos que pregamos melhor, achamos que temos uma boa oratória, e a fama vai crescendo, e o orgulho vai nascendo, e dentro desse orgulho nós entendemos que não somos mais dependentes de Deus, mas da nossa própria sabedoria. Observe que Uzias era um homem que inventou armas de guerra. Trazendo para a atualidade, seria um homem de grande conhecimento de armamento, para enfrentar os seus inimigos e para a quantidade dos seus soldados. E a fama foi espalhando para os vizinhos, para as outras nações. E por causa da fama, ele se achou no direito de fazer aquilo que era dado somente aos que vinham da linhagem aronita, aos sacerdotes. Ele resolve entrar no templo. Ele resolve agora oferecer e queimar incenso para oferecer ao Senhor. O que me chama a esses sacerdotes, com os mais 80, é a coragem de enfrentar o rei. Hoje tem sacerdotes que não têm coragem de enfrentar o rei. Eles tiveram coragem, foram atrás, foram enfrentar aquele que se acha ser poderoso, aquele que se acha ser valente,
aquele que a fama estava espalhado para todo canto, como um grande rei da época, mas eles foram enfrentar. O que nós precisamos é termos coragem de enfrentar o adversário. Por isso que nós vamos chegar no capítulo 6. Há momento que nós não estamos libertos, porque estamos apoiados em alguém. Observa que Isaías ele vai mencionar no ano, e chega aqui, em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Muitas vezes, para nós ver Deus na nossa vida, precisa morrer alguma coisa. O que impedia do profeta ver Deus era Uzias. Ele profetizava: ai da nação tal, ai disso, ai daquilo, mas ainda havia Uzias. Dessa maneira. Ele não via ao Senhor, ele recebia a mensagem e transmitia para o povo. Mas quando chegamos aqui, ele vai falar no ano em que morreu. Quantas coisas precisam morrer na minha vida e na tua vida para vermos o Senhor Jesus? Talvez você fale: pastor, eu não sinto nada. É porque o Uzias ainda está reinando. É porque não morreu Uzias. Hoje eu vou trazer uma mensagem teológica, uma mensagem simplificada. Uma coisa que eu aprendi: aonde o povo é simples, a mensagem é simples. Se aqui houvesse doutor, eu ia fazer um esboço, ia trazer um monte de coisa. Aqui não tem doutor. Tem lugar que o pregador vai falar de Guru, Satanás, não sei o que tem, Yahvé, não, aqui não tem doutor. Eu posso até falar que Yahvé, se torna J, mas não é clássica de tradução. Porque existe uma seita que diz que o nome de Jesus está errado, porque nós temos a tradução que Yahvé, se torna J na nossa tradução. Isso é questão de tradução e interpretação. Então, nós vamos observar Jeová, e Jesus, que as duas expressões formam J. Eu sei que o alfabeto hebraico tem letras. Você vai lá em Salmo, coffee não é café não, é alfabeto, aleph, sei lá o que, etc. Então é um alfabeto que faz uma contagem, ele tem letras a menos. Mas na tradução nossa vai dar letras a mais. Mas Isaías, o seu nome diz tudo como profeta messiânico. Sabe por quê? Quando eu falo Isaías, eu falo que Jeová e Yahvé, cujos Adonai é a salvação. É a interpretação do nome de Isaías. Aí vem Jesus, o Salvador, Jeová, a salvação. Mas aqui, para ele ver, ele entra no santuário. A preocupação que ele nunca tinha visto o Senhor. Tem crente que está na igreja 10, 15, 20, 30 anos, mas nunca viu o Senhor. Isaías profetizava, mas nunca tinha visto o Senhor. Sabe por que o que impedia Isaías de ver o Senhor? Era o pecado. Tem hora que Deus usa o homem no pecado. Usa, pastor. Eu posso provar. Como foi que Deus falou para o profeta Jeremias? Jeremias, eu velo pela minha palavra, não pela sua. O homem pode estar desconjuntado, mas se você está pregando a palavra de Deus, Deus vai velar pela palavra dele. Isaías, ele tinha um lábios impuro. E quando fala lábios impuro, é impuro. Podemos trazer uma grande escala de um relatório
Não vamos trazer esse detalhe. Ele era profeta, profetizava, assim diz o Senhor, mas os lábios dele não eram purificados. Meu Deus! É por isso que Deus fala para o profeta Jeremias: eu quero pela minha. Você pode ser atrapalhado, você pode ser desconjuntado, mas a minha palavra eu venho e vou fazer cumprir. Quando era para amaldiçoar, Deus falava na boca. Ao contrário, que a palavra é do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus. Deus É tremendo. interessante que aqui havia uma chamada diferenciada. Poderia falar das 3 divisões. A última divisão vai mostrar um messiânico. Mas o que eu observo aqui nessa colocação é a chamada específica. Ele já era profeta, mas agora tem uma chamada específica. Deus queria mudar a vida do profeta, mas para Deus mudar, teve que morrer alguém. Às vezes, para Deus mudar a nossa vida, tem que morrer alguma coisa. Se não morrer, Deus não muda. Já observou isso? Se não morrer, não muda. A nossa situação é a mesma. É o crente domingueiro, é o crente que vem no culto, mas não é um crente mudado. Não é um crente transformado. Mas aqui, parece que eu vejo Isaías chegando. A preocupação do profeta é: eu vou morrer. Porque todo aquele que vê Deus morre. Está na Bíblia. Moisés almejou, desejou ver o semblante de Deus. Sim ou não? Deus falou: nunca ninguém me viu. E se vê, morre. Vamos pegar uma comparação do homem mais bonito do mundo. Deus está acima de toda a beleza. Aleluia! De toda a beleza. Se nós pegarmos o primeiro casal, era o casal mais bonito que tinha no mundo. Adão não era um homem como nós. Antes do pecado, Adão era perfeito. Adão não sentia frio. Adão não se cansava. Ele foi colocado para trabalhar. Alguém falou: quem veio para o trabalho? Foi Deus. Se você for ler uma questão, vai entrar no assunto missão. Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem perfeito. Deus fez a mulher perfeita. O casal mais bonito da história. Ela vai no filme evangélico e mostra uma Eva toda descabelada. Eles eram perfeitos. Eles não tinham a minha estatura. Segundo a tradição judaica, Adão tinha aproximadamente 4 metros de altura. Alguns amigos exageram, chega até 70, é exagero. Aí eu acredito. Mas não dá um monte, é 4 metros. É por isso que havia alguns que ainda não teve a estatura gigante que seriam os nefilims ou os anaquins. Não eram filhos de anjos, mas alguns manteram a sua estatura com a altura de Adão. Então o primeiro homem não era como ele, era maior, não era narigudo, não era orelhudo, não era careca, ele era bonito, ele era perfeito. Sobre ele havia um brilho, uma santidade, uma aureola, não é uma áurea, um brilho espiritual. Aleluia! Era o homem que mais se parecia com Deus. Mas o pecado fez ele perder tudo aquilo que ele tinha. Vamos olhar agora para Isaías. Isaías vai ter um encontro com Deus lá no tempo. Ele vai ver como ele é judeu e conhece, ele sabia. Ele conhecia a história do Torá, do livro da lei.
E a preocupação é agora ou não. Não é somente porque eu estou vendo. Porque todo que vê morre. Porque ele viu. Ele disse, eu vi o Senhor. Moisés teve o privilégio de ver Deus somente de costas, Deus cara de costas. E Moisés olhava a Deus de costas. Mas não via face. Mas Moisés teve o privilégio de ver Deus de costas. Interessante o privilégio que ele tinha com Deus. Mas Isaías viu Deus. Não só Deus, Isaías viu a verdade. Vamos chegar aqui. E pela primeira vez nós vamos ver esses seres angelicais que não aparecem. Vai aparecer aqui no capítulo 6, serafins. Eu vi um pastor pregando que era querubins. Por que querubins vocês acham? Eu não achei. Eu sei que há querubins diferenciados. Eu sei que há um navio que tem 4 faces, que é o leão, a águia, que tem 340 metros. Não vou entrar nessa área. E tem aqueles que não tem 4 faces. Eu sei que no céu não tem somente anjos, mas tem seres espirituais que são os anciões que não são anjos. Se dividir acerca dessas colocações, tem anjos, querubins, serafins, arcanjos, existe arcanjos, não sei onde tem alguém que não para colocar arcanjos no plural, né? E assim por diante, né? E assim por diante. Anciões são seres angelicais, são seres espirituais, não são seres angelicais. E nós vemos a manifestação dos anciões lá no livro do profeta Daniel. E olha que Daniel estava com uma idade acima de 85, quase beirando os seus 90 anos, quando ele tem essa visão na sua oração. E aquele doido que fala, vou fazer a oração de Daniel. Os 21 dias de Daniel não tem 21 dias de 24 horas. Porque o dia de Israel são um dia de 12 horas completo. Aí o doido vai querer fazer 24 horas. Então vamos entender que Daniel fazia as 12 horas do dia e por as outras 12 horas foi errado. Foram 21 dias que Daniel orou. Até porque são 12 horas completas para a nação de Israel até hoje. Quando chega às 6 horas da tarde, se é no caso aqui, vem na sexta. Até porque o calendário deles tem 13 meses, não tem 12. 385 dias no ano. O nosso tem 266. E de 4 em 4 anos, que tem um dia a mais no dia 29, 360 que chama a sexta. Mas o que me chama a atenção na história de ver o Senhor, a coisa que muitos crentes precisam é ver o Senhor. Tem crente que vem na igreja, mas não vê o Senhor. É como o profeta Isaías nos capítulos 5, 4, 3, 2 e 1. Profetiza, canta, prega, pula, vira pioleta, mas não vê o Senhor. Aleluia. Nós precisamos entrar na igreja e ver o Senhor. Aleluia. Sentir a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. A preocupação de Israel é não morrer mesmo. Porque além de eu ter os lábios impuros, o povo também está impuro. Olha a situação da nação no tempo de Uzias. O povo tinha lábios impuros. Trazendo para a nossa gramática, o povo só falava palavrão. Pensa você como crente, do lado de um vizinho não crente falando palavrão. É pastor, eu não tenho. Na igreja é um santo, fora da igreja é um pandemônio. Aí o vizinho fala, se for para ser crente igual aquele que fala tanta palavra de elogio, eu vou ficar em casa mesmo. Isaías tinha essa qualidade. Lábios impuros. O que mais assusta o pecador é o crente de lábios impuros. Aí o pecador fala, mas quem é você que está pregando para mim? Aí você pode falar, me coloca com o teu sangue, mas quem é você?
andar, diferente no caminhar, ele era diferente no falar. O que o povo precisa ver na nossa vida é diferença. E os crentes de hoje, não generalizando, está faltando ser diferente. Nós estamos iguais a eles. Eles falam palavrão, nós falamos. É verdade, não. Nós queremos trazer uma mensagem de exortação, mas não temos testemunho para dar. Quando Isaías ter, agora eu vou. Não tem mais jeito, eu vou para a terra do pé junto. Imagine nós no lugar de Isaías. Acho que eu vejo um profeta tremendo. Igual o rei Belsazar, quando viu a mão misteriosa, está na Bíblia. Disse que o joelho, na minha tradução, diz que o joelho bateu no outro. Porque uma mão misteriosa escrevendo na parede, desde o Garcinho, o Perezinho, ali estava a sentença. Verdade. Isso. E a sentença dele era a morte. Não tinha como mudar a sentença. Mas alguém lembrou que tinha uma pessoa lá que tinha testemunho. Já era idoso. Chama Daniel. Vocês sabiam que Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele era idoso? Quem sabia